Olá, eu sou o João Vitor, engenheiro eletricista e gerente de serviços de engenharia na Varix. Nesse vídeo nós vamos demonstrar como realizar o endereçamento dos sensores, a conexão dos cabos dos mesmos e parametrização do relé. Agora nós vamos demonstrar o endereçamento dos sensores através do software Zygo Gerenciador, que deve ser baixado através do nosso site, na aba de downloads. Para realizar o endereçamento dos sensores, teremos que utilizar o cabo configurador, código ZCC 180. É um cabo que possui uma extremidade conexão USB padrão e a outra extremidade mini USB para fazer a conexão aos sensores. Os sensores possuem duas portas mini USB, mas você pode conectar esse cabo para fazer a conexão ao computador através de qualquer porta, não há distinção. Posteriormente, instalado o software, já configurado previamente, basta conectar o cabo no computador e iniciar o processo. Ao conectar o sensor ao computador, visualizar o ícone de conexão, que é um íconezinho verde na tela do software, e visualizar também os parâmetros de temperatura que estão sendo captados. Dependendo do modelo do sensor que você faz a conexão no software, você consegue visualizar por meio de uma imagem o tipo do sensor conectado. No caso, eu estou conectado com o sensor temperatura do modelo tubular, tá? E na esquerda da tela, nós temos aqui os parâmetros de temperatura. Parâmetro de alvo, target, e o ar circundante, que é o case. Percebam que, colocando a própria mão na frente do sensor, a gente consegue visualizar o parâmetro de temperatura já sendo modificado instantaneamente. É muito importante, ao visualizar a questão do parâmetro de emissividade, a gente utilizar sempre como padrão a fita Unidex colada ao alvo, né? Ou seja, no barramento onde o sensor está direcionado. Nesse caso, o sensor ele já está parametrizado com a emissividade padrão que a fita transmite, que é 0,95. Então é muito importante esse parâmetro estar em conformidade com a fita Unidex. Outra questão também é a distância do alvo em que eu estou inserindo o sensor. No caso do sensor tubular, a gente tem aqui o parâmetro de distância. Então essa distância é a distância do alvo, ou seja, do barramento, para onde o sensor está fixado. Em conformidade com todos os itens, posteriormente a gente vai para o endereçamento do mesmo. Nesse caso, cada sensor ele já é parametrizado com o endereço 1 de fábrica. Nesse caso, o sensor conectado é o sensor número 2. Então, eu faço a conexão, né, e faço o endereçamento do sensor 2. Posteriormente, eu tenho que enviar esse parâmetro ao sensor, pressionando o enviar, send. É possível a gente visualizar na tela um pop-up dizendo que os dados foram enviados com sucesso. Posteriormente, o sensor já está endereçado. Se você remover o cabo do sensor e inserir novamente, a gente consegue visualizar que o sensor foi parametrizado corretamente. Esses parâmetros valem para todos os outros posteriores sensores que serão endereçados. Esse é um processo que ele deve ser feito um a um, ou seja, se eu tenho 50 sensores para inserir no painel, eu necessito realizar essa parametrização 50 vezes, ou seja, um sensor por vez. Não há possibilidade em realizar esse processo de uma única só vez. Então é muito importante visualizar principalmente o nosso manual, que diz a forma correta de realizar esse processo. Agora nós vamos demonstrar a instalação do sensor Zygo temperatura tubular. Primeiramente, a instalação do suporte no local desejado. Aqui nós estamos utilizando um rebite com corpo roscado, mas normalmente na estrutura do painel há necessidade de realizar um furo, né? Ou utilizar uma travessa que já possua esse tipo de rosca, né?
Ou utilizar uma contraporca no suporte também, porque o suporte ele já possui um corpo também roscado, tá? Agora nós vamos inserir o sensor ao suporte. Lembrando, muito importante utilizar a porca de fixação fornecida junto, pois garante o total fixação do sensor no suporte. O sensor ele não pode de maneira alguma ficar frouxo, bambo ou algo do gênero, pois isso pode prejudicar na termografia. Posteriormente, nós vamos fazer a conexão dos cabos, os cabos já pré-montados. Lembrando que podem ser utilizadas quaisquer portas do sensor, pois não há distinção. É muito importante seguir a topologia de acordo com o projeto. Por quê? No projeto, você consegue determinar corretamente em cada cubículo, em cada coluna, em cada painel, em cada ativo, o local exato do endereçamento que você julgou necessário em cada sensor. Por exemplo, se numa coluna você disse, na coluna número 1, você disse que o sistema começa a rede no sensor 1 e termina no 6, e na coluna 2 se inicia no 7 e, consequentemente, vai seguindo ao restante da rede, é muito importante você seguir essa ordem de acordo com o projeto. O sistema ele funciona com todos os sensores embaralhados? Sim, ele funciona. Mas o ideal é que quando ocorra uma sobretemperatura, uma falha ou qualquer outro tipo de consequência dentro do painel, você consiga rastreabilidade, ou seja, você consiga identificar pontualmente aonde foi o problema. Com isso, com um diagrama em mãos, você consegue visualizar pontualmente aonde foi o problema. Conseguindo com a montagem, utilizando um adaptador ZTA para fazer a conexão do resistor de terminação juntamente com os cabos. É muito importante a utilização do resistor de terminação de rede tanto no início da rede como no final, conforme topologias descritas em nossos manuais. É muito importante a leitura do manual do produto. Conexões realizadas, sistema já praticamente montado. Aqui é uma simulação, mas caso você estivesse já dentro do painel certinho fazendo a instalação do sistema, é muito importante agora, nesse momento, utilizar o apontador laser para realizar o direcionamento correto do sensor ao ponto monitorado. Posteriormente, basta a gente realizar a parametrização do relé com a quantidade de sensores em rede. Agora nós vamos demonstrar a instalação do sistema Zygo BT. Vamos começar aqui pelo suporte do sensor, destacando ele do sensor, inserindo no barramento, no ponto já desejado. Aqui nós já temos um orifício com corpo roscado no próprio barramento para fazer a inserção do suporte. Lembrando que esse suporte pode ser fixado através da abraçadeira em aço inox, que nós também fornecemos, e também por parafuso. Esse parafuso também já acompanha cada sensor. Então vamos fixar aqui. Após a fixação do suporte, já bem fixado, nós podemos inserir o sensor. Visualizar o acoplamento do mesmo, se está bem fixo. Antes desse processo, o ideal já é a inserção da fita Unidex no barramento, conforme já demonstrado anteriormente, a grande importância da fita. Agora, nós iremos fazer a conexão dos cabos. Lembrando que é de
grande importância a verificação dessa conexão, não deixando nenhum cabo solto ou mal conectado, que isso pode gerar problema de comunicação. Finalizando a interligação da rede de sensores, essa é uma rede com 3 sensores apenas, e o último cabo conectado ao relé de monitoramento. O próximo passo agora, nós iremos demonstrar como realizar a parametrização da quantidade de sensores na rede. Agora nós vamos demonstrar a aplicação dos sensores dentro de um painel, né? Uma aplicação praticamente real, como é realizada a instalação dos sensores, né? Posterior ao que nós já conversamos em relação ao endereçamento dos mesmos e a parametrização dos relés também. No caso, nós temos o relé VZXB1U e o relé V5L, aqui já instalados. Mostrando o interior do painel, nós podemos visualizar já os sensores do modelo tubular já acoplado, né, por meio de uma travessa, e os sensores para baixa tensão acoplados diretamente ao barramento. Essa é uma superfície que a gente consegue simular o aquecimento dela, ou seja, é possível visualizar tanto o sistema tubular como o sistema BT monitorando essa temperatura, tá? A grande importância da utilização da fita Unidex também, que nós podemos visualizar já aplicado no local. E também, no caso do sensor tubular, a grande importância no startup, né, no comissionamento, consequentemente, comissionamento e startup, a utilização do apontador laser posterior à instalação, para garantir o correto direcionamento do sensor no centro da fita Unidex. Aqui eu vou demonstrar para vocês. Direcionei no centro da fita. O suporte possui uma borboleta para travar. Nós travamos a borboleta do suporte, garantindo que o sensor não irá se mover. Feito. Então agora eu consigo visualizar que a termografia vai ser realizada de uma maneira completamente eficaz. Feito isso, agora nós podemos parametrizar os relés com a quantidade de sensores que as redes possuem. Agora nós vamos demonstrar a parametrização da quantidade de sensores no relé. Neste caso, nós temos 3 sensores instalados, isso vale tanto para o BT, sensor temperatura BT, como sensor temperatura tubular. Para realizar esse parâmetro é muito simples. No caso, nós temos aqui uma falha ativa de não respondendo, né? Como se o relé estivesse lendo ou mais sensores ou menos sensores do que o parametrizado corretamente e instalado no físico. Então, para realizar esse tipo de parametrização é bem simples. Pressionar o botão 0, pressionar o botão Enter para liberar o teclado para a navegação, navegar com a seta para baixo até o menu Sensores, pressionar Enter novamente. No menu irá aparecer número de sensores, ou seja, a quantidade de sensores que possui na rede. Pressionar Enter novamente e com as setas para cima ou para baixo, ou utilizando o teclado numérico, você pode inserir a quantidade de sensores. No caso, nós temos 3, então eu vou inserir aqui 3 sensores e confirmar a informação com Enter. Pronto, parametrizado no relé. Agora nós vamos visualizar se essa parametrização teve efeito e o relé já está lendo os 3 sensores. Pressionar ESC, ESC novamente, pressionar a tecla 1 para nós visualizarmos a tela principal e nós podemos visualizar que não há falhas ativas perante comunicação de sensores. Pressionando a tecla 3, nós conseguimos visualizar que o sensor está lendo o alvo 1, 2 e 3. Pressionando mais uma vez, nós conseguimos visualizar a temperatura do ar circundante desses mesmos 3 sensores. E o relé já está apto para realizar monitoramento e proteção de temperatura.
Agora nós vamos demonstrar a parametrização da quantidade de sensores no relé V5L. Esses passos também valem para o relé V5F. Então vamos lá. Aqui nós temos instalados 3 sensores. Aqui nós podemos visualizar que há uma falha ativa, né? Que é bem provável e é proveniente do endereçamento da quantidade de sensores, dessa parametrização. Então, nós entramos no menu, há uma senha, no caso a senha de fábrica, pressionando o centro da tela é o numeral 1, pressionar Enter, e aqui nós já temos o menu completo. Navegar até o menu Sensores, você pode navegar com as setas para cima ou para baixo nesse menu, ou pressionar diretamente em cima do próprio menu, confirmar com Enter. Número de sensores. No caso, nós temos 3, então nós vamos alterar esse parâmetro para 3. Esse parâmetro pode ser alterado com as setas para cima ou para baixo, ou utilizar o teclado numérico. No caso, vou utilizar o teclado numérico, pressionar 3, Enter para confirmar a parametrização. Ok, no caso ela já está feita. Agora nós vamos visualizar na tela inicial se a parametrização ocorreu tudo certo. Pressionar Exit, ESC, Main Screen, agora nós temos que reconhecer o alarme. Ou você muta o alarme, ou você reseta o mesmo. No caso eu resetei, pois eu não tenho mais uma falha ativa proveniente desse tipo de parametrização. Nós realizamos a parametrização da quantidade de sensores, e agora nós conseguimos visualizar corretamente a temperatura sendo apresentada. Essa é a tela principal. Pressionando ESC, nós conseguimos visualizar, navegando através da tela Target, as 3 temperaturas que estão sendo monitoradas. Entrando também no menu 3, nós temos todas as temperaturas do ar circundante que os sensores estão lendo, os 3 sensores parametrizados estão lendo. Dessa forma, podemos garantir e certificar que o sistema está realizando o monitoramento correto de temperatura. Bom, podemos visualizar com todos os detalhes os parâmetros de endereçamento dos sensores, parametrização do relé em relação à quantidade de sensores na rede e os detalhes de aplicação dos mesmos para baixa tensão, para média e alta tensão também. Esse foi um vídeo demonstrativo sobre essas características, e para mais detalhes sobre parametrizações mais detalhadas, sobre proteções, níveis de temperatura, entre outros, acesse nosso site e consulte no Manual dos Sistemas. Nosso muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima.